Hoje, a gente vai mergulhar de cabeça num dos conceitos mais importantes e, talvez, mais confusos sobre o que é ser brasileiro, o tal do homem cordial. E olha, essa ideia é muito mais profunda do que só ser simpático, viu? Ela vai lá no fundo, na raiz de como a nossa sociedade se formou. Então, vamos lá. Quando a gente ouve a palavra cordial, o que vem na cabeça? Gentileza, né? Alguém educado, amigável. Mas e se o significado original dessa palavra no contexto do Brasil fosse outra coisa? Algo bem mais complexo. E que pode até ser, acredite, um pouco problemático. Para a gente entender essa história direito, a gente precisa chamar um mestre no assunto, o sociólogo Sérgio Buarque de Holanda. Foi ele que sacou essa expressão, o homem cordial. E o ponto-chave é esse. Ele não estava falando que o brasileiro é bonzinho, nada disso. Ele queria mostrar o que realmente nos move, qual é o motor por trás de muitas das nossas atitudes como sociedade. E é aqui que o jogo vira. Cordial não vem de cortesia. Vem do latim cor. Sabe o que significa cor? Coração. Exatamente. O homem cordial é aquele que é guiado pelo coração. A bússola dele não são as leis, as regras, são as emoções, a família, os amigos. As regras formais, impessoais, isso fica para depois. O que vale mesmo é o laço pessoal, o afeto. Ok, então surge a pergunta, né? De onde veio essa figura tão poderosa, essa maneira de ser que coloca o coração acima de tudo? Se isso é tão fundamental para a gente, a origem tem que ser antiga, tem que estar lá atrás. Então, é para lá que a gente vai agora, para o comecinho de tudo, para a formação da sociedade brasileira. E nessa nossa investigação, a gente ganha um mapa do tesouro de outro gênio, de Gilberto Freire. É ele quem vai mostrar que a forma específica como Portugal colonizou o Brasil foi, digamos assim, o terreno perfeito, a estufa ideal para essa mentalidade do coração florescer. Segundo Freire, a base do Brasil colonial se sustenta em 3 pilares gigantescos. Primeiro, uma estrutura agrária. Tudo girava em torno da terra. Segundo, uma economia que dependia da escravidão. E terceiro, e super importante, uma composição híbrida, ou seja, uma grande mistura de portugueses, indígenas e depois africanos. E atenção, isso não é só uma aulinha de economia. Esses 3 pilares, eles literalmente esculpiram a alma do que viria a ser o Brasil. Mas agora vem a parte mais curiosa da análise do Freire. Ele diz que os portugueses não eram os colonizadores quaisquer. Não mesmo. Eles tinham, historicamente, um kit de habilidades, uma predisposição toda especial que fez com que eles se dessem muito bem nesse tipo de colonização aqui nos trópicos. Primeira habilidade desse kit, a miscibilidade. Que palavra, né? Basicamente a capacidade de se misturar. Pensa só, diferente de outros europeus, os portugueses já tinham séculos de contato e mistura com povos mouros, africanos. Para eles, a miscigenação não era um tabu. Pelo contrário, era uma ferramenta, uma estratégia inteligente para ocupar um território gigante e sobreviver. Segunda superhabilidade, mobilidade. Portugal era um país minúsculo com um império que não acabava mais. Como dar conta disso? Sendo um mestre na logística. Eles moviam as peças-chave do tabuleiro, um administrador, um soldado, um técnico, de um continente para o outro, da Ásia para a América, da África para cá, sem pestanejar. Era uma agilidade incrível para a época. E para fechar o trio, a adaptabilidade. Parece besteira, mas até o clima de Portugal ajudou. Por ser mais quente, mais africanizado, digamos assim, ele já deu uma preparada no colonizador português para o que ele ia encontrar aqui. Enquanto o inglês ou um holandês penavam com o calor, o português já chegava com uma vantagem, quase um treino de aclimatação já feito. Beleza, a gente viu o cenário, viu o perfil do colonizador. Mas e o homem cordial? Onde ele entra nisso tudo? Agora a gente junta as peças. Pensa comigo, se a vida acontecia no campo, longe, mas muito longe do rei lá em Portugal, quem mandava de verdade no dia a dia? O poder estava onde? A resposta é simples e poderosa, na família. E o símbolo máximo desse poder era a Casa Grande. Ela era o centro de tudo, o verdadeiro universo da vida colonial. O senhor de engenho não era só um empresário do açúcar, não. Nas terras dele, ele era o rei. Ele era a lei, o juiz, o governo, tudo. O Estado, o governo oficial, era algo abstrato, lá longe. O que era real, imediato e que mandava em tudo era a família. Olha essa frase do Freire, ela é matadora, diz tudo. A grande força que colonizou o Brasil não foi o Estado, não foi o indivíduo sozinho, foi a família. E é nesse ambiente, nesse caldeirão, onde os laços de sangue e de afeto são a lei máxima, que a lógica do coração, a lógica cordial, não só nasce, mas vira a regra principal do jogo.
E para deixar esse conflito ainda mais claro, Sérgio Buarque de Holanda usa uma comparação fantástica. Ele pega lá da Grécia Antiga a história de Antígona. De um lado está a Antígona, que representa o quê? A lei da família. Do outro lado está o rei Creonte, que é a lei do Estado, fria e impessoal. E qual o ponto do Sérgio Buarque? Que a nossa cultura, a cultura cordial do Brasil, sempre torceu por time da Antígona. A lealdade pessoal quase sempre vence a regra pública. Então, a conclusão é essa. Não tem como escapar. A Casa Grande funcionou como um grande laboratório. Foi ali que o homem cordial foi forjado. Foi nesse ambiente que se aprendeu desde cedo que um favor para um amigo vale muito mais do que a lei escrita no papel. E que a palavra que se dá para um parente, essa é mais sagrada do que qualquer contrato. Mas calma, isso não é só papo de livro de história. Esse jeito de ser, que nasceu há 500 anos, continua vivíssimo. Ele projeta uma sombra, uma influência enorme sobre o Brasil de hoje. E ajuda a explicar, olha só, muitos dos dilemas que a gente vive agora. Vamos ver na prática como isso aparece hoje? Aquela dificuldade de separar o que é público do que é privado. O famoso jeitinho brasileiro, que é um jeito de dar um drible nas regras, né? A importância absurda do QI, do que indica, e o tal do patrimonialismo, que é essa mania de tratar o cargo público como se fosse uma extensão da própria casa. Tudo isso, tudinho, é um eco direto daquela ética cordial. Isso nos leva à reflexão final, que é o grande X da questão. Por um lado, essa cordialidade nos deu o calor humano que todo mundo reconhece, mas por outro, deixou um desafio gigantesco. Como é que a gente constrói instituições fortes, impessoais e justas, numa cultura que, lá no fundo, desconfia de tudo que não passa pelo filtro do coração? Essa é a grande tensão que continua, até hoje, a definir o Brasil.